Graça e paz, povo de Deus. Esse é o programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. Muito bom estarmos nessa manhã conversando acerca da palavra. A gente tem entendido nesse tempo como, pela realidade daquilo que nós vivemos em relação ao nosso governo, que algo que está faltando naquilo que é o Evangelho é verdadeiramente termos uma vida, né, de oração. Uma continuidade naquilo que é um propósito de orar sempre sem nunca esmorecer. Então a gente trouxe, né, nesse tempo, Lucas, uma escola de oração, estamos trazendo nas quartas-feiras, né, um tempo profético de intenso clamor para que a gente possa ver na nossa casa, na nossa família, no nosso município, no nosso país, realmente a intervenção divina nas questões relacionadas a tudo. Porque quando a gente ora, Deus do alto, né? A Bíblia diz isso: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que eu não sabe. Graça e paz, Lucas, bom dia. Graça e paz, apóstolo, graça e paz vocês de casa. Como o apóstolo falou, nas quartas-feiras, se você não faz parte ainda aqui da nossa igreja, quiser vir nos visitar, todas as quartas-feiras estamos nesse propósito de intenso clamor. Se você quiser estar aqui conosco, aqui no Recanto do Sol, a partir de 19h30, tá? Vem estar aqui e que com certeza você vai sair daqui transformado dessa palavra. Lucas, eu tenho um testemunho na oração, né? Quando me converti, e era algo interessante. Eu orava de manhã, na hora do almoço, cara, Deus atendia a oração. Aí na hora do almoço eu orava de novo à tarde, né? O Senhor atendia. Daqui a pouco orei à noite, de manhã cedo, milagre. Passado o tempo, comecei a orar de manhã, só à noite Deus respondendo. Falei, alguma coisa está errada. Outro dia foi na hora do almoço, o que houve? Orei de manhã, 5 dias depois o Senhor atendendo. Depois dessa caminhada, né, em Cristo, tem coisas que eu orei já fazem 10 anos e o Senhor ainda não atendeu. O que a gente percebe com isso? Hebreus capítulo 6, versículo 12, o escritor diz assim: não queremos que se tornem preguiçosos. E já pegando essa parte A do versículo, eu já entendo uma coisa. Quando a gente começa a entregar para os nossos filhos, né? Mateus tem 9 anos de idade, e quando ele era muito pequenininho, ele pedia água, a gente ia lá, não dava altura no filtro e tal, a gente dava água para ele. Aí ele ficou maiorzinho, agora a gente ensina ele a usar o filtro. Aí de vez em quando, o garotão tá na dele: mãe, me dá água, né? E se a gente continua atendendo hoje a Mateus com 9 anos, que já dá altura no filtro, já sabe pegar o copo, já sabe fechar o filtro, já sabe beber água, se a gente continuar atendendo, uma das coisas que ele vai ter é uma preguiça muito grande de fazê-lo. É uma dependência, né? De dependência, de saciar a sede dele. Então eu preciso fazer com que ele entenda que ele não pode ser preguiçoso. Se ele está com sede, ele vai lá e pega a água e coloca e etc. Quando o escritor dos Hebreus diz isso, não queremos que se tornem preguiçosos. Se Deus, na minha vida, né, quando eu orava de manhã, ele atendia no almoço, quando eu orava no almoço, ele atendia à tarde, ele continua da mesma forma, ele não está me ensinando a buscar essa água, essa fonte de água. Ele vai estar, de uma certa forma, me tornando um cristão preguiçoso. Hoje, entendendo que fazem coisas que o Senhor não atendeu 3, 4, 5 anos, eu preciso continuar orando, intercedendo por esse propósito. Ele diz aqui ainda assim: mas que sejam como os que creem e têm paciência para que assim recebam o que Deus prometeu. A gente vai vendo hoje um evangelho muito fast food. As pessoas chegam na igreja e toda a construção de pensamento é como se a pessoa já fosse sair dali com todas as situações resolvidas. É fato. Deus pode fazer? Pode. Mas existem coisas que o próprio Deus quer nos ensinar, nos tratar, e para isso vai levar um tempo onde a gente precisa continuar acreditando, tendo paciência, que vamos receber de Deus aquilo que Ele nos prometeu. Apóstolo, e ele vai continuar dizendo, no 13 ele relata sobre Abraão, e que Deus tinha prometido, né, para Abraão, e demorou um tempo para se cumprir aquilo que foram as promessas. E como o senhor citou, a gente, com a facilidade das informações que nós temos hoje, né? Hoje, se você tiver fome de uma coisa específica, você abre um aplicativo, fast food, você pede, dependendo 40, 50 minutos, está lá na porta da sua casa, você nem saiu de casa, você está comendo o que você queria. E no Evangelho a gente acha que vai funcionar dessa forma também, né? A gente vai abrir o aplicativo do céu, vai mandar um pedido e que isso vai ser atendido o mais breve possível. Só que a gente esquece que... Eu tô imaginando em viagem, né? Tô imaginando o anjo vindo com a motinha. A moto celestial.
Só não pode buzinar, que aí faz os irmãos pecar a buzina. Aleluia. Mas a gente precisa lembrar que não funciona dessa forma, né? E às vezes, a gente tá o tempo todo, né, exposto a essas situações que vem acontecendo, a gente acaba achando que com Deus vai funcionar da mesma forma. Que dentro das igrejas ou fora delas também, a gente vai pedir, as coisas vão acontecer, né? A gente vê uma geração, principalmente essa nova geração agora que tá com 15 anos agora, eles acham que tudo é assim. Se o pai não atende, o pai tá errado. Se a professora não fez do jeito que ele quer, a professora não sabe ensinar. Se o trabalho não tá do jeito que ele quer, o trabalho não presta, o patrão não serve. E a gente tem visto isso e isso tem trago, né, apóstolo, um prejuízo absurdo para a vida de muita gente. E isso acontece também na nossa vida com Deus, porque esperei com paciência. Esse atributo paciência hoje em dia tem algo que né, tem afligido muita gente, muitas pessoas não têm muito esse atributo, né, apóstolo? Até aqueles que falam que tem, quando são instigados a situações, demonstram que na verdade não tem. Mas esse é eu acredito que seja um dos principais atributos. Depois do amor, amar o próximo, eu acredito que a paciência seja um dos atributos principais daqueles que servem a Cristo, né, apóstolo? Porque se a gente for querer fazer tudo do nosso jeito, da nossa forma, no nosso tempo, a Bíblia fala que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Então, às vezes, você quer acelerar algumas coisas, né? Não vou fazer essa faculdade aqui porque é 2 anos e meio só, o tecnólogo, e não sei o quê, ou vou fazer esse curso aqui, né? Ou vou para tal igreja, porque nessa igreja aqui não precisa fazer tal coisa, eu já vou poder servir. E diversas formas a gente quer sempre buscar o caminho mais rápido para que a gente alcance o nosso objetivo, né? A nossa vontade seja satisfeita, quando na verdade a gente tem deixado de lado aquilo que é a vontade de Deus para se cumprir. Aí sim, a vontade dele se cumprindo, as promessas dele vão se cumprir na nossa vida. Engraçado que a gente fala muito desse entendimento, né? De buscar a Deus em todos os momentos, em todas as coisas, não achar que Deus ele vai vir como uma entrega rápida. É o garçom, né? O garçom para nos servir a hora que a gente quiser. Paulo, escrevendo para Timóteo, ele diz assim no capítulo 4, versículo 1: o Espírito diz que claramente, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. E esse abandono de fé aqui, e eu creio, eu já ouvi isso na rádio. Eu fui até nessa rádio aqui. O pastor estava ministrando e ele falou assim: Deus, atende a oração do seu povo, porque se a gente estivesse orando para Satanás, ele já teria atendido. Aí é loucura. E a gente vai vendo algumas construções. E a gente vai vendo algumas construções nesse sentido. Quando Paulo fala assim, nos últimos dias, né, nós vamos ver que alguns vão abandonar a fé. E como é que essas pessoas vão abandonar a fé? Elas vão dar atenção a espíritos enganadores, a ensinamentos de demônios. Quando a gente não tem muito claro dentro de nós essa formação daquilo que é a oração, e que na oração, uma das coisas que o Senhor vai nos ensinar é ter paciência. A gente vê um Jesus subindo o Getsemane e orando e falando com o Senhor: Deus, se for possível, afasta de mim este cálice. Eu imagino no coração de Jesus todo o pensamento daquilo que ele viria sofrer, todo o peso do pecado do mundo sobre ele sabendo que a maldição minha, sua, de quem está nos ouvindo, estaria sobre ele. Ele teve uma paciência tão grande de, mesmo entendendo todo o processo, no final da oração dizer: seja feita a tua vontade. Quando a gente não entende isso e fica dando agora atenção a espíritos enganadores e ensinamentos de demônios, acontece essa migração. Eu vou para outra igreja porque vai acontecer no meu tempo, eu vou pegar um atalho, né? O processo era a oração, o jejum, a busca. Eu vou buscar um atalho para dar uma mãozinha para Deus, porque de repente ele não consegue. Eu estou explicando para ele que eu quero, ele não sabe. Estou explicando, diz assim, é assim, o senhor está fazendo errado. Então vou dar um jeito de arranjar um atalho e Deus vai estar a meu favor. Né? Afinal de contas, né? Eu sou filho de Deus. E a gente não percebe que verdadeiramente os planos de Deus não são os nossos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, mas a gente insiste em querer chamar Deus para nos ajudar naquilo que a gente quer fazer, e não fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Apóstolo. E tem uma frase que o senhor utiliza aqui sobre essa situação da oração, né? Que é a esposa que está orando para o marido: Senhor, transforma meu marido, né? Que meu marido faça aquilo que eu quero.
né? E se esquece que é a vontade de Deus que vai sobressair, né? E não as nossas vontades, ou vice-versa. Meu esposo tá orando pra mulher e tudo mais. Mas o principal, né, apóstolo, como o senhor citou, é que a gente possa realmente ter essa paciência em esperar o tempo de Deus. O tempo certo de Deus vai ser o melhor para as nossas vidas, né? Não tem como a gente querer dar um jeito, tentar ajudar o Espírito Santo, seja qual seja a forma que você já tenha tentado fazer, né? Não, todo dia agora eu vou buscar uma oração, todo dia eu tô numa vigília, todo dia eu tô indo na casa de fulano porque lá tá tendo um propósito. De repente não foi isso que Deus pediu para você e você tá achando que tá fazendo muito coisas, né, para Deus, e na verdade você tem errado o propósito e o caminho, e que a gente possa realmente, nessa palavra paciência, possa fazer parte da nossa vida. Amém. A oração é o básico, né? E a paciência algo primordial, porque alguns processos da nossa vida, né, seja uma enfermidade, seja uma calamidade, seja uma dificuldade, a paciência forjará em nós aquilo que é um caráter cristão. Deus abençoe. Amém.